Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Futebol Mais Debate aqui pela TV Mais ABC, como em todas as segundas-feiras, para falar muito sobre o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro rolando, Libertadores afunilando, chegamos às quartas de final. Copa do Brasil com semifinais batendo a porta também. Na próxima semana teremos as partidas de ida das semifinais da Copa do Brasil e o futebol regional também a todo vapor, com a disputa da Copa Paulista, os clubes aqui da região sendo representados. O São Caetano muito bem liderando a chave, aliás, a melhor campanha do torneio, né, até o momento, com 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates para a equipe de São Caetano do Sul, para a AD São Caetano. No Sub-20 também em desenvolvimento aí o Campeonato Paulista da categoria, né? Estamos finalizando a segunda fase também, já passando para a fase final da competição. E nós vamos falar sobre tudo isso e sobre muito mais com os nossos convidados desta noite, começando com a ponta direita, com um pouquinho mais de liberdade para trabalhar a bola no programa de hoje. Afinal de contas, o Carreiras deu cano, como sempre acontece quando o Corinthians perde numa rodada, né, ou vai mal, enfim, o Carreiras subiu, desapareceu. Tudo bem que foi um empate, né, no sábado contra a equipe do Atlético Mineiro, mas a redação da TV Mais ABC está muito bem representada nesta bancada com Gil Latoreira, meu parceiro aqui do lado direito. Tudo bem, Gil? Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado a todos. É um prazer enorme estar de novo aqui no segundo tempo da jornada esportiva. Acabei de fazer o esporte mais com o Gabriel Plaza. E agora é um prazer estar aqui para poder discutir com um pouco mais de calma, mais aprofundado, esses assuntos todos também, com o nível do nosso convidado, né? Então, aí que está, né? Discutiremos hoje com muita qualidade, porque, olha, eu vou te falar para você, que entende de futebol é uma grandeza. Deu um jeito no São Caetano quando chegou no Campeonato Paulista, São Caetano ameaçado de rebaixamento, não só livrou o São Caetano do rebaixamento, como classificou o São Caetano às quartas de final. E foi por isso aqui, ó, que não foi semifinalista do Campeonato Paulista, e aí contrato renovado, até acho que é o fim do ano que vem. Se Deus quiser, vai cumprir o contrato na íntegra, porque tem competência e vem fazendo esse grande trabalho com o São Caetano na Copa Paulista. O grande Pintado é o nosso convidado desta segunda-feira. Seja bem-vindo, Pintado, ao Futebol Mais Debate. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Eu não consegui participar antes nessa correria que a gente anda, mas obrigado, estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, então. E nós contamos também com a sua participação, lembrando que a sua participação com perguntas e também através do e-mail, sua participação vale prêmios aqui no nosso Futebol Mais Debate. Vamos, então, aos prêmios desta noite, aquele bom e velho som do futebol. Bom, hoje nós temos um jantar para 2 pessoas lá no restaurante Sete Mares, em São Caetano do Sul. Alô, Simon, grande abraço para você. Um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, a melhor do ABC. Para mim é a melhor do Brasil. Do Brasil, muito boa. Um rodízio na pizzaria Trípoli do nosso amigo Gugu. Passei correndo lá hoje, hein? É mesmo? Correndo. Ô, Gugu, me espera, hein? É. Guarda aquela lá de... Qual é que eu gosto? Alho. Parmesão com alho. Parmesão com alho, coisa maravilhosa. Um almoço para 2 pessoas do restaurante Lagabia, aqui em São Bernardo. Mais uma cortina da Politex. Politex sempre com um presente especial para você. 2 travesseiros Feel Good da Santo Sonho, hein? Um par de travesseiros, apenas um ganhador, tá certo? E hoje nós também temos um kit de cervejas Liebeck. Olha que bacana. Ó, tem a premium e a tradicional e um belo copo, hein? Que maravilha, hein? É um prêmio tanto para quem gosta de uma bela cerveja aí. Que beleza. Isso aí, ainda vem com a taça também, tá? Então, assim, para concorrer, contato @tvmaisabc.com.br. E você também pode mandar a sua mensagem para o nosso Facebook. Nós estamos ao vivo também neste momento no Facebook da TV Mais, facebook.com/tvmaisabc. Vamos começar então o nosso bate-papo com o Pintado. Claro. Falando um pouquinho, Pintado, dessa disputa da Copa Paulista, né? Como é que você, como treinador, tem avaliado esse torneio, essa disputa e o que é que dá para projetar do São Caetano na competição, Pintado? Bom, primeiro, é uma Copa muito parelha, né? Você vai ter 7, 8 equipes aí no mesmo nível, algumas já com o objetivo, né? Pensando no ano que vem, principalmente aquelas que estão disputando a Série A2, já é um planejamento muito interessante e importante, né? Para ver o que consegue salvar
da Copa Paulista para ser utilizado. E o São Caetano com um objetivo grande, né, de estar pensando no Paulistão, né? A gente tem essa preocupação, claro que o momento é disputar a Copa Paulista, que nos dá uma vaga a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. O brasileiro nós já estamos classificados, né, para o brasileiro da Série D do ano que vem. Então a ideia é buscar uma vaga na Copa do Brasil que traz recursos importantes para o clube, né? E números expressivos, né, Pintado, Frank? O São Caetano, ele está na liderança geral da Copa Paulista e está com 17 pontos. Agora, o número que impressiona, 7 jogos, você não tomou nenhum gol nesses 7 jogos. O Frank até brincou, o Filipão que não descubra essa sua, né, manha, porque ele vai querer saber, porque ele já tomou os dele, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma campanha muito boa. E o São Caetano, quem vem passando pelo caminho de São Caetano, ele vai despachando, vai despachando. Na última rodada foi em Bragança, num calorão, venceu. Quer dizer, é uma campanha muito boa mesmo, né, Pintado? Se a gente for analisar só os números, é algo assim, até certo ponto surpreendente para todos nós. Nós sabíamos que montando uma nova equipe, um novo grupo, nós encontraríamos algumas dificuldades. Mas esse grupo de jogadores que a gente conseguiu selecionar é algo muito especial. Eu tenho guardado assim, informações como se fosse uma cartilha, né? Porque o nível de acerto nas contratações que o clube fez é muito grande, né? A gente está vendo o rendimento dentro de campo. E quando a gente fala da parte defensiva, a gente não pode imaginar que é só a defesa, né? Então, todo mundo está ajudando. É o grupo, né? É o grupo, exatamente. É um conjunto que tem se entregado não só nos treinos, como nos jogos também. Por isso, uma campanha muito positiva. E você deixou claro, né? Só para fechar, você deixou claro que você tem apoio total, então, da diretoria, quando você disse que as contratações foram fantásticas e extremamente úteis para o seu elenco, né? O que é importante, né, que não são contratações porque eu gosto, ou porque o clube, porque o presidente, ou porque um diretor, ou porque é uma indicação de alguém. A gente tem analisado cada contratação, o histórico de cada atleta, a gente tem buscado minimizar, né, essa margem de erro, porque você tem um limite de inscrições, então você não pode errar. Queimar, E é impossível você acertar 100%, né? E eu acho que a gente está sendo muito feliz de ter um grupo bem forte para essa Copa Paulista. Pintado, você teve que mudar muito, mexer muito naquele grupo do Campeonato Paulista, quer dizer, imagino que assim, muitos clubes, quando começam os estaduais ou quando está chegando o fim do ano, você faz um contrato para a disputa do estadual e depois você tem que remodelar tudo, né? Foi esse o processo também? Você não teve que começar do zero, né? Mas você conseguiu aproveitar parte do elenco do Paulista para essa disputa? Ou pelo calendário, esses jogadores tinham mesmo que, de fato, procurar outras competições? É que foram 2 momentos diferentes, né, Frank? Eu cheguei no Campeonato Paulista num momento muito complicado, muito difícil. Nós não poderíamos, o risco era muito grande, a gente não podia desperdiçar nenhum ponto. Então, praticamente eu não tive tempo de avaliar nenhuma situação, né? Eu tive que resolver o problema no momento para depois a gente ver o que faria na frente. O importante, da maneira com que o clube terminou o Campeonato Paulista, a valorização de todos foi muito grande. Todos os profissionais que terminaram o Campeonato Paulista pelo São Caetano tiveram propostas para sair para o Campeonato Brasileiro. Então, alguns optaram por sair, optaram por ir, alguns já têm um certo acordo para voltar para o Campeonato Paulista, outros lutando agora nesse momento para fazer uma boa Copa Paulista e permanecer. Eu acho que isso está sendo muito, muito proveitoso para nós. E nessa remontagem do time do Paulista para a Copa Paulista, você teve alguma perda que você fala, puxa, essa eu não vou conseguir pôr ninguém no lugar, ou você conseguiu adequar bem? Eu acho que os resultados estão mostrando isso, né? A gente vê dentro de campo, talvez não seja a qualidade o mais maravilhoso, mas é um coração, é uma entrega, é um grupo que tem trabalhado, né? Exatamente, e está todo mundo junto, né? Esse que é o mais legal. A gente conseguiu oferecer oportunidade para todos e todos estão lutando para conseguir. Eu não posso pôr 15 para jogar, né? Claro. Mas está todo mundo em condições iguais para poder jogar. Mas ficou alguém do grupo do Paulista para a disputa do segundo semestre? Então, isso foi muito bacana. Foi uma ideia que nós tivemos no São Caetano em manter uma identidade do clube. Foram jogadores que eu particularmente selecionei
pelo histórico. Wesley, Magrão, Bruno Recife, Paulinho Votuporanga, Paulinho Black, alguns, Hermínio que está aí. Esses jogadores, para mim, eles são exemplos dentro do grupo. Então, os que estão chegando, eles vão ter esses bons profissionais, esses ótimos jogadores, mas mais do que isso, né? O profissional, um cara comprometido, que luta, que se entrega pelo São Caetano. E esse exemplo, para os que estão chegando, entender que no São Caetano hoje a coisa é diferente. Não dá para se acomodar, achar que tudo é fácil. E a gente luta muito para dar certo. O Paz ficou ou não? O Paz saiu? Não, o Paz teve uma proposta da Penapolense agora e foi emprestado para a Penapolense. Fica lá até quando, sabe? Eu acho que até o final do ano. Até o final da temporada pode voltar para o estadual, se for o caso. Até o final do ano. Como é que vocês, como grupo, superaram aquele episódio do Paulista lá, que acabou dando muita evidência para ele, né? Porque ele foi muito sincero depois, né? E tudo sentiu bastante ali naquele momento, mas mostrou um grande caráter também, né? Naquele episódio. A gente conhece, né? O Paz tem um histórico já no futebol, não só no São Caetano, né? A gente já conhece. O que é importante, né? Que não foi só o Paz que sentiu, né? Todos nós dentro do São Caetano, o clube sentiu bastante também o que aconteceu. E quem tem tempo no futebol, como vocês, né? Como a gente, sabe que isso acontece. São erros que a gente viu na Champions League. Né? Um goleiro de alto nível. Você viu o goleiro da seleção brasileira no fim de semana. Né? Também. Também, você jogando. Verdade. O próprio São Paulo teve um problema. Sim, também. Agora, nessa rodada, a falha de comunicação ali do Anderson com... Sim, bom, para quem não viu o citado, né, o São Paulo precisava de 2 gols, né? E aí o segundo gol acabou ocorrendo, enfim, naquela falha do Paz, né? Coisa de jogo, foi tentar sair jogando aquela bola recuada lá. E com o Alisson aconteceu a mesma coisa, uma bola que foi recuada para ele, a bola ia sair para a linha de fundo, que foi mal recuada também, diga-se de passagem, mas ele poderia dar um bicão para a lateral, só para evitar o escanteio. Mas a velha máxima do futebol... Fintar, né? Quis fintar. Mas é que você tem que entender também, o goleiro está com moral, ele é o goleiro do Liverpool, chegou lá, tá? 3 jogos, quase 4, não, 4 jogos, né? 3 jogos e meio, sei lá. Sem tomar gols, né? Tá com moral com a torcida. O time tá vencendo. Sabe, não é o ideal, né? Mas o cara falou, não, eu tô com... É bom porque também dá uma segurada, né? O cara vai pensar 2 vezes a hora que a bola vier para ele de novo, né? Aqui no futebol atual, hoje, o goleiro tem a necessidade de jogar com o pé, né? Mas não necessariamente abusar, né, Pintado? Eu acho que se o goleiro fosse bom com o pé, estava jogando na linha. Tava na linha. Eu queria falar, a velha máxima do futebol. Essa segurança é importante, né? Você usar, porque é como um piloto de avião, né? O goleiro não pode errar, ele não pode cometer erro. E aí já... Mas você passa isso para os teus jogadores, os goleiros, inclusive, que tem essa responsabilidade? Isso é muito importante, porque eu não posso estar mais dentro de campo. Na hora que começa a partida... Com eles. Com eles. Eu não tenho mais como, né, fazer algo. Eu posso orientar de fora, em alguma substituição, tentar ajudar, mas a decisão, a última decisão é deles. Sim. E eu confio plenamente na decisão que eles tomarem, a responsabilidade é minha, mas como a minha responsabilidade também é informá-los e deixar muito claro que é risco zero. Nós não podemos cometer risco. E isso nesse jogo foi muito claro, né? Eu falei, não devolvam a bola. Não devolvam a bola para o goleiro. Eu conheço o Morumbi, sei que o gramado é muito rápido. Então, são coisas que a gente, com a experiência, você vai aprendendo, né? Mas faz parte, né? Não acaba fazendo parte, né? Mas você fala isso pro goleiro, você é o piloto do avião, vai, você fala isso. Você derruba porque se eu sou goleiro, você fala isso pra mim, eu pego a luva, eu falo, eu não vou, não, cara. Eu não só falo como treino, né? Caramba. Porque só falar, só informação, talvez seja algo vulnerável, mas a gente treina isso, né? Não cometer erro, não tentar, pelo menos, né? É o que você falou, né? É uma posição muito difícil. O goleiro, se ele errar, o artilheiro perde gol, o lateral perde uma bola, mas o goleiro, quando ele falha, acabou. Mas a chave de tudo é o treinamento, certo? Claro. Se você treina, não digo a exaustão, mas se você treina repetidamente os movimentos, você tem segurança para fazer aquilo no jogo. Sim, né? sim. O professor José Teixeira, que nos deixou aí meses atrás, fiz um curso com ele, não só com ele, né, com uma série de treinadores também. E ele dizia, futebol é repetição. Você pode não ter o talento, 100% para aquilo. Mas se você treinar, se você repetir, aquilo lá vai ficar mecânico, você vai conseguir fazer.
né? É o cobrador de falta, né? Só que você, não é só isso, né? É claro que o talento em circunstâncias fala mais alto e tal. Só que pelo menos assim, você vai ter segurança para poder entrar em campo e tomar a decisão correta, porque você treinou aquilo, né? Então o futebol é repetição. Ninguém entra lá e faz as coisas por acaso, né? Pintado óbvio, né? Ainda mais hoje em dia com tanta informação, né, que a gente tem, não dá mais para cometer alguns erros, né? Tem coisa que... E o futebol mudou, é o que o Pintado falou. Hoje o goleiro ele tem que ter esse diferencial de saber jogar com os pés. Não significa que ele tenha liberdade para atacar, para sair fazendo besteira, mas é importantíssimo que ele saiba que ele pode de repente ser o último homem e até jogar como aquele líbero lá atrás, que tem que segurar alguma coisa. Mas também não pode exagerar, né? E aí cabe a mão do técnico. Aí eu também acho que é um pouco de respeito com o técnico, porque o cara olha no banco e fala, pô, eu também não vou abusar, né? Porque tem alguém ali que depois vai me pegar legal. Então também tem mais ou menos isso, né? Mas aí são os abusos. Né? Responsabilidade. Todos os atletas têm a responsabilidade de executar. A minha é de informar, de dar o treino. Mas quem tem a responsabilidade de executar são os atletas. Tem muita gente jovem lá? Tenho. Um trabalho legal que a gente está fazendo hoje no São Caetano. Eu tenho sete atletas da categoria de base já trabalhando com o profissional. Bacana. Eu tenho um que já é titular hoje, o outro muito próximo, né? O Jô e o Índio estão muito próximos de ser titulares do São Caetano, são meninos de 18 anos. Pô, que bacana. E com uma perspectiva muito bacana de outros chegarem também para poder ajudar, e eu acho que isso é mais do que o meu trabalho. Eles encaram essa responsabilidade como adulto ou vem com aquele senso de moleque, meio, vou fazer o que eu quero? Eu divido um pouco com eles, né? Porque eu sei que a juventude talvez ainda não tenha essa maturidade para assumir algumas coisas, e a responsabilidade deles dentro do jogo é minha, por isso eu sempre tenho um trabalho ou uma atenção maior com eles, para que eles possam ter essa tomada de decisão com mais responsabilidade que eles possam. Mas o que acontecer, se eles errarem, a culpa é minha, não tem problema. Você acompanha as competições da categoria de base? Né? Eu citei aqui o Campeonato Paulista Sub-20, né, que está em andamento, o São Caetano está participando também. Muito bem. Eu tenho feito alguns jogos aí pela Federação Paulista dessa competição, e assim, eu fiz o jogo do Corinthians no sábado, Corinthians jogando na Fazendinha contra a Internacional de Limeira, que a Internacional de Limeira, agora a chave com 6 equipes, né, nessa segunda fase. E a Internacional de Limeira não venceu nenhum jogo, perdeu todos os jogos que disputou e foi para a Fazendinha para fazer um jogo, se segurar ali atrás, de repente conseguir um pontinho. Para os jogadores é importante, né? Para os meninos é importante. E eles seguraram o jogo até os 43 minutos do segundo tempo, fizeram 2 linhas assim bem compactas ali entre defesa e ataque, ocuparam praticamente só 1/3 do campo, né? Mas assim, se defenderam muito bem. E tem méritos nisso também. Tem. Porque foram para jogar por uma bola, de repente encaixar um contragolpe e tiveram contra-golpes à disposição. Mas cumpriram o que estava sendo feito até os 43 minutos do segundo tempo. E nas rodadas anteriores, a Inter havia sido goleada pelo Palmeiras, pelo próprio Corinthians. 6-1 Palmeiras, 5-2 para o próprio Corinthians. E eu achei muito valente aquilo lá, porque eu tenho feito alguns jogos e tenho percebido, Pintado, que parece que a concepção do jogo na base ela mudou um pouco. Porque assim, eu não vi a molecada reclamando de arbitragem, eu não vi a molecada cavando falta, eu vi a molecada sofrendo falta e continuando no lance. E depois perdendo a bola e sem reclamar que não marcou a falta lá atrás. Então, eu estou gostando muito de ver isso aí, e isso dá um alento até para eu acho que o futuro aí do nosso futebol, né? Eu acho importante porque o início, né, do nosso futebol é a base, né? É o que a gente vai ver para a próxima Copa do Mundo. Claro. Algumas condições. No curso da CBF, agora a gente discutiu muito sobre isso, no curso de treinadores da licença A. A maioria dos treinadores chegaram à conclusão que é muito cedo para alguns atletas já assumirem uma responsabilidade, né, numa equipe profissional que movimenta milhões, que tem a responsabilidade de uma torcida, de uma imprensa, que no Brasil a exposição é muito grande. Muito grande. E se nós, profissionais, nós, treinadores, os dirigentes, se a gente não se unir e oferecer melhores informações, melhores treinamentos, como você falou, né, já não é o cai-cai mais, deixar a arbitragem, a gente não vai conseguir melhorar o nosso futebol. Eu acho que isso, essa nova safra, essa nova geração,
de jogadores e treinadores da categoria de base, a gente vai ter um nível melhor. Mas eu acho que é o envolvimento que o Pintado falou dos técnicos. Eu não sei se em todas as equipes do interior o trabalho tem sido feito assim, né? Mas assim, o de Limeira, por exemplo, os caras estavam lá tomando 5, 6 gols, cara, e não tinha uma porrada, os caras não davam uma pancada, sabe? Não ia pra... Consciente de que o adversário que estava ali era simplesmente o adversário dele, mas era um companheiro de profissão. Você entendeu? E eu acho que a orientação é tudo nesse caso, né? Como o Pintado falou, ele está se envolvendo com os meninos da base, porque são jogadores que ele vai trabalhar lá na frente. Então, obviamente, que ele tem que conhecer a meninada, tem que saber como é que se comportam em campo, no volume do jogo. Então, você tem que ir lá para trabalhar com eles, para saber com quem você pode contar. E, principalmente, já começar a treinar essa molecada, para que eles não sejam aqueles monstrinhos que depois você não consegue mais domar quando você está lá com ele, né? O cara é bom pra caramba, é o craque, mas é um monstro. É indomável, aí não adianta mais. Aí você me lembrou o René Simões. Simões falando do Neymar lá no vestiário da Vila. Né? Você foi largando, só dando moral. Você sabe como que é a juventude, todos nós somos jovens. Uma bola no pé, fazendo gol. Todo mundo fala, pô, você é o cara. Pronto, você é o cara. Você se convence que você é o cara. Ninguém mais te controla. Ganhando dinheiro. Fama, que você falou. O problema é a fama, repórter indo lá, programa de televisão, relógio bonito no pulso, fone desse tamanho, carrão, pronto. Aí acabou, né, Pintado? É muito difícil hoje em dia você tentar administrar ou tentar educar, porque o nosso país tem um problema seríssimo de educação. Total. Né? Total. Não é só no futebol. Não, é geral. A gente vê no dia a dia... o maior problema desse país é a educação, é a formação. A base, né? É os pais hoje que têm que lutar o dia todo para recursos, para pagar uma escola, para pagar plano de saúde. É a loucura da vida do dia a dia, né? E acabam abandonando os filhos ou tendo, né, que abandonar essa formação. E acaba sobrando para o treinador. Sim. Né, ter que educar esse menino, que ontem tinha R$100 no bolso, amanhã já tem 50 mil. Ele não tem ideia de quanto é isso, de quanto vale isso. Os amigos, né, que aparecem. Os falsos amigos, né? Porque o que tem bastante... Quando você não tem nada, você não tem amigo. Não tem nada. Você começa a ganhar dinheiro, aparece bastante amigo, bastante namorado. Fama. E isso faz parte, né, do futebol. E nós não vamos conseguir mudar isso. Mas nós temos que priorizar algumas coisas. A educação, ela não é só o professor que dá. Né? Não. Todos nós que estamos próximos do jovem, a gente pode acrescentar alguma coisa. E é obrigação do treinador. Eu me sinto na obrigação de informar ou de, pelo menos, tentar colocá-lo no caminho certo. Tem aquele momento em que o cara foge do futebol e vai para o lado pessoal e recorre a você como grande mestre? Muitas vezes. Muitas vezes. Ele confia mais em mim, treinador, do que no pai dele. Que legal isso, né? Por isso a responsabilidade do treinador. Por isso eu tenho que estar informado, eu tenho que ter... Né, conhecer a vida dele, posicionamento, eu tenho que me comportar como profissional para que possa ter um bom exemplo, né? Que ele respeite quando eu dizer que não e que ele saiba porque eu digo sim. Então, isso muito bom. E como é que é esse trabalho de convencimento, Pintado? Quando você chega, você tem que apresentar um modelo de trabalho para os jogadores, porque a coisa só vai andar, só vai dar certo se os atletas comprarem aquilo lá que você está vendendo, acreditarem no que você está passando. E aí, automaticamente, você vai ter a confiança desses jogadores para, taticamente, desenvolver aquilo que você pede e a confiança desses atletas para, num momento de confidencialidade, de repente, de um problema, o cara ter a liberdade de chegar lá e falar, professor, estou com um problema aqui, não sei o que eu faço, para onde eu me direciono. Né? É muito legal você tocar nesse assunto, porque a gente tem discutido, e lá na CBF também a gente estava conversando sobre isso. O mais difícil para o treinador hoje é convencer os atletas. O mais difícil para o pai hoje, para os mais velhos, é convencer os jovens. Porque a internet diz uma coisa, os amigos dizem outra coisa, a televisão diz outra coisa. Então é muita informação. E para o atleta é a mesma coisa. Eu primeiro deixo muito claro que eu não sou amigo, que eu não sou pai, que eu não sou tio, eu sou o treinador. A minha responsabilidade é deixar claro a maneira de jogar, melhorar alguma dificuldade que ele tenha. Então, antes de qualquer coisa, ele me respeita como técnico, como treinador. Profissional. E se eu puder ser amigo, se eu puder ser mais do que isso, também ajudo no que eu puder.
Agora, a partir do momento que você oferece essas informações e deixa muito claro que se ele não cumprir, ele não faz parte, eu acho que fica muito fácil para qualquer um, entendeu? Ó, vamos ler umas mensagens aqui chegando pelo Facebook. O Flávio Pereira dá uma boa noite aqui pra gente. Grande Frank, grande noite. SBC, pô, arruma outro nick, né? Porque aqui não tem seu nome, tem o nome da cidade. Flávio Pereira, fora Loz, o pior técnico da história do Corinthians. Pronto, começou a corneta. O Ademir Pisa, boa noite, amigos. Estou pensando no Gugu. Eita, programa da hora, hein, Frank? Qual a sua visão para o Palmeiras e nos campeonatos? Está mais fácil na Libertadores ou Copa do Brasil? Abraços. Com esse técnico, acho que o elenco não chega longe. Tem bons jogadores, mas o técnico é ruim. O Frank, o Palmeiras está a 6 pontos da liderança. Ainda pega o São Paulo e pode tirar 3 no confronto direto. Você acha que chegou de vez? Pô, quantas perguntas, hein? Cristina Medeiros. Olá, pessoal. O Niquiba Menezes, parabéns ao nosso treinador Pintado pelo trabalho que vem fazendo frente ao nosso querido Azulão. Um abraço da família Niquiba. Aí, o Pintado, tá vendo? Um abraço, obrigado. Ademir José Fernandes manda boa noite pra gente. O Pablo está conosco. Pintado, se você tivesse possibilidade, algum dia você treinaria o Água Santa? Deve ser treinador, deve ser torcedor lá do veio aqui também. Sou um profissional, né? Eu sou profissional. Se um dia tiver um convite, quem sabe. Veio um pedido aqui para você maneirar contra o Água Santa no próximo jogo. No Dia dos Meninos. Quarta-feira, 8 da noite. Vai ser lá no Anacleto? No Anacleto, tudo pronto já pro jogo. É isso aí. O Paulo Marcelo Mamone, grande Frank, parabéns pelo programa, estamos juntos, abração. O Carlos Lucas de Freitas, o Carlão também está conosco. O Ayrton Silva diz assim, Pintado, grande treinador, deveria ter mais oportunidades em equipes maiores. Se o Osmar Loz e o Barbieri dirigem times grandes, por que o Pintado não tem essa mesma oportunidade? Conhece mais de futebol do que o Loz e o Barbieri. Isso aí é direcionamento de carreira também, né, Pintado? Sei lá, O Pintado, por exemplo, ele falou, eu vou falar aqui, o Pintado não tem empresário, entendeu? Isso já limita bastante a condição do Pintado. E ele sabe disso, eu não estou falando aqui, né? Mas ele sabe que isso limita bastante a possibilidade dele treinar um time top da Série A. Não é verdade, Pintado? É verdade, né? A gente conhece bem como é o futebol, principalmente no Brasil. Mas eu prefiro, com toda a dificuldade que eu sei que eu vou ter na caminhada, mas eu prefiro não ter o rabo preso com ninguém, não ter que contratar, nem escalar, porque eu treino, porque o meu empresário, por causa disso. Eu prefiro que seja assim. Eu sei também que é mais difícil, né? Mas eu chego lá. Mantenha a sua independência, né? Que a gente sabe que é um grande balcão de negócio, o futebol, e ele foi muito feliz quando ele disse, eu quero ter liberdade, eu prefiro ser feliz num time pequeno, onde eu tenho conquistas, onde o trabalho é reconhecido, onde você tem liberdade para fazer o seu trabalho e ver o resultado como você está vendo. Só você olhar a tabela, você mesmo disse, é só olhar o resultado, isso já mostra se a equipe está coesa, se a equipe está bem ou não. A tabela do campeonato mostra isso, você não precisa provar isso para ninguém. Você vai para um time grande, é uma pressão desgraçada e para ter emprego, porque o time grande é 6 meses. O técnico hoje, não sei para que assinar um contrato de 3 anos se ele não passa de 6 meses. Faz logo um de 3, renovável, mais 3 e pronto. E você, num clube como você está trabalhando no São Caetano, você consegue fazer um planejamento, um trabalho a longo prazo, trabalhar melhor com os jogadores, e o resultado está aí. Eu acho que nesse ponto você está coberto de razão. Ficar na mão dos outros, negativo. Bom, mas tem uma coisa também. Você encontra dificuldades para trabalhar em clubes em função de empresários? Porque eu me lembro que assim, tinha uma época que Wagner Ribeiro tinha, sei lá, 15, 16 jogadores na base do São Paulo. Você lembra disso? Quase 20 jogadores na base do São Paulo. Ainda tem. Deve ter. Deve ter mais ainda. Eduardo Uran tinha 13, 14 jogadores no Palmeiras. Né? E por aí vai. Você encontra dificuldades ainda em lidar com situações assim em função do trabalho de empresários? Não, eu não encontro dificuldades. O que eu deixo muito claro, a partir do momento que existe o interesse e a gente acaba resolvendo um contrato, é que eu peço a liberdade para que eu possa fazer o meu trabalho e que seja analisado, né, o meu trabalho de uma maneira, né, sem imposição de nada, porque quem paga a conta é o treinador, né? Então não é justo que alguém faça a conta para eu pagar. Então, é claro que existe
os empresários estão no futebol, a gente não vai conseguir mudar isso, não vai conseguir tirar isso, que o futebol é um grande negócio. Todo dia a gente está vendo pelos valores que se movimenta no futebol. O país em crise, mas o futebol não tem crise. Não tem. Então, acho que a gente pode... Eu tenho o dever, né, de tentar fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira que eu entendo que é certo, que é profissional. Você já deixou algum clube por causa de alguma imposição, assim, que você não quis? Já. É? Já. Qual? Bateu de frente, né? Não quero falar o clube, mas eu fui mandado embora, fui demitido porque eu tinha razão. Isso é muito comum. Não, mas não põe esse jogador. Mas por quê? Não, põe por esse conta do jogador? Não é por jogador. Não coloca esse jogador, ele é muito pequenininho, não joga nada. Esse jogador é ruim. Eu falei, mas peraí. Você está indo lá, você está Hoje treinando esse jogador já jogou na Europa, voltou, está jogando num grande clube do Brasil, né? Esse clube que me demitiu falou, você tem razão, mas melhor você ir embora. Melhor sair embora. Olha Então, só. É difícil, né? Difícil. Mas a pessoa que falou, não põe esse jogador, é claro, evidentemente, que era uma pessoa que frequentava o treinamento todo dia, acompanhava o seu trabalho ali do seu lado, estava vendo, né? Uma coisa diferente de você, só isso. É coisa de direção. Ô, Frank, eu vou falar uma coisa, tá todo mundo descendo o sarrafo no Loz, eu tenho até dó dele. E você vai entender o que eu estou falando, Pintado, porque você é um cara experiente, você viveu o futebol lá dentro, nas entranhas, e você sabe o que você está falando. Sabe lá, ô Frank, que é você estar num clube como o Corinthians, aí você ter um diretor que só passa por ali e começa a dar pitaco e fica no campo, porque eu já vi diretor do Corinthians acompanhar o Corinthians quando ele joga fora, e o cara sentado lá no banco, dando pitaco na cabeça do coitado do Loz. Quando não está treinando, tem cara lá no CT falando. Nessas reuniões, essa conversa, não põe fulano, você põe Beltrano. Mas eu estou trabalhando. Não põe. Não é fácil. É uma pressão miserável, não é? Estou mentindo? É por aí, mas repito, né? Faz parte do trabalho. Claro, não dá futebol pra você. É isso. Se você imaginar que vai ser diferente, você está errado. Esquece, né? E se não for assim, você não vai trabalhar também. Sim. Agora, o que eu tento fazer, pelo menos, é que eu mostro, eu tenho números, eu tenho um analista de desempenho que normalmente trabalha comigo, então eu tenho... A estatística, ela é matemática, né? Então não dá para a gente contestar alguns números. Não. Você pode achar bonito, feio, né? Alguma coisa, mas você não pode contestar os números. Se o rendimento, né? Se os números são positivos, não dá para você... Não, eu mando, eu sou o dono do time, eu mando. Isso também vale, né? Sou eu que pago, sou eu que mando. Agora, quando eu citei o Corinthians, foi só um exemplo, porque todo mundo estava meio que criticando o Loz. Mas isso é no Palmeiras, é no Santos, é no São Paulo, em todo time grande, obviamente, e vai ter, e é o futebol. É o que você falou, isso é futebol. Se não fosse assim, não seria futebol. Não é? Até no time de rua que você joga lá, que você paga para jogar, que você é grosso, se você tem que pagar, o cara que cuida da tesouraria manda em você. Muito obrigado pela sua participação. Até segunda-feira que vem. Eu vou sair mais algumas participações aqui pelo Facebook. Ademir José Fernandes. Palmeiras vai ganhar a tríplice coroa. Sei não, enfim. Raquel Faria. Boa noite, família TV+. O Marcos Betinho. O Santos vai chegar na Libertadores. O Carlos Lucas de Freitas. Olá, Frank. Bom programa. O Pintado é fera, hein? Eduardo Silva. Troca o presidente primeiro e depois troca o treinador do Corinthians. Tá vendo? Não, mas teve um monte de gente que mandou aqui. Eu posso pelo menos falar o nome deles, porque a maioria está metendo pau em você. Não, em você não. É brincadeira. Não é assim, não. Não é assim que o negócio funciona. Olha, o Caio Sérgio Mauri, tem o Caio Victor, é a sessão dos Caios. Júlio, pastor de São Bernardo do Campo. Tem também o Flávio Pereira. Eles estão perguntando, muitos falando do Loz, perguntando se o Palmeiras é favorito, se o São Paulo vai aguentar até o final essa liderança, a Gisele Mauri, todo mundo concorrendo aos prêmios que o Frank falou na abertura do programa, viu? Paulo Sérgio Ferigo, olha, boa noite, Frank. E o caminho mais fácil para o Palmeiras, você acha que é a Libertadores? Esse é o Ademir Toledo Pisa, de Santo André. Tem a Isabel José Mauri, todo mundo mandando um abraço também para o nosso querido Pintado. Geraldo Vitali, todo mundo falando, graças a Deus que o Carreiras não está na bancada.
Você vai cobrar Desculpa, dele, viu, não posso. Carreiras? Não tenho culpa, escreveu aqui, ó. Ele é palmeirense, claro que ele não gosta do Carreiras, né? Antônio Sérgio Mauri e muita gente. Tá até o final do programa, eu vou Daqui a pouco a falando gente aqui lê todo mundo. Vamos vendo mais um pouquinho pouco. de mensagens aqui. Bom, para a gente finalizar aqui o assunto da Copinha, para a gente poder abusar um pouquinho do Pintado, falar sim. dos outros clubes também. O que você observa com relação aos enfrentamentos aqui? Equipe que tem mais qualidade, que te deu mais trabalho no enfrentamento, o Pintado? Eu não tenho dúvida que o grupo mais forte da Copa Paulista é o grupo do São Caetano, São Bernardo. São Santo Bernardo, né? André. Esse é o grupo mais forte, é o mais equilibrado. E eu acho que daí saem as equipes que vão chegar até as finais do campeonato. Eu vejo o São Bernardo muito bem armado, bem posicionado. É o Wilson Júnior, né? É o Wilson Júnior. Mas é uma base que já jogou há 2 do ano. O Taubaté vem muito forte. Já Ganhou do São Bernardo 2 vezes. Ganhou então. aqui e ganhou lá agora, na última rodada. O Marcelo Martelo, treinador, é meu amigão, foi meu auxiliar Marcelo também. Martelotti? Martelotti. É o filho do Estevão Soares, igualzinho esse rostinho. É brincadeira. E ele também já está montando uma base para A2 do ano que vem. Então são essas equipes que o próprio Santo André tem uma garotada lá que dificulta bastante o trabalho. Sim. E a gente não vê nenhum jogo fácil, não. A gente vai Não, lutar mesmo, bastante. a gente brincou aqui com Água Santa, que lá dentro da sua humildade está tentando fazer pelo menos uma participação e se preparando para o ano que vem. Mas não é fácil. Você vai enfrentá-los agora, não é fácil. Qualquer jogo que você pegar aqui pela frente, principalmente pelo fato de vocês estarem na liderança, é onde os caras querem mostrar jogo. Fala, vocês são os líderes? Eu sei jogar também. Acaba ficando mais difícil o adversário, né? Muito, essa luta é difícil, né? Até porque o São Caetano também tem sua história. Todo mundo quer trabalhar no São Caetano, todo mundo quer jogar no São Caetano, todo mundo quer ser treinador do São Caetano. Então todo mundo quer mostrar um pouco mais contra o São Caetano, como a gente vai contra o Campeonato Paulista, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Todo mundo tem algo a mais, né? Porque tua chance, né? é a oportunidade. E o time do Água Santa tem alguns jovens lá de muita qualidade. Sim. Dificultou o primeiro jogo pra gente e tenho certeza que quarta-feira vai ser difícil de novo. Essa equipe do Santos que vem disputando o torneio, o que você analisa? Na verdade, essa equipe disputa 2 torneios, né? Disputa o Sub-23 nacional e a Copa Paulista. É aquele campeonato de aspirantes, né? Exatamente. Então é uma equipe que tem um desgaste físico um pouco maior do que a gente, mas é a qualidade que a gente vê. Mas é o Sub-23 sempre. do Santos, né? E é a camisa, né? E Carrega uma sempre. camisa. A gente não pode imaginar que o menino está vestindo a camisa do Santos e não tem a qualidade. Né? Normalmente o Santos, principalmente por revelar bastante, a gente sabe que é um grupo forte, é uma equipe que não joga sem responsabilidade, mas joga totalmente para frente, só pensando em atacar. E isso você tem que saber. Agora, na qualidade que está o São Caetano fazendo tudo que ele está fazendo, a molecada também botar aquele manto também dá um orgulho para eles, né? É muito legal. E se você vê esses meninos chegando, né, quando eles chegam de um outro clube menor para o São Caetano, realmente eles ainda levam um tempo para. Poxa, São Caetano já jogou Libertadores. Pois é. Esse clube estava nas semifinais do Campeonato Paulista até ontem. Eu vi na televisão e hoje eu estou aqui. Então tem sim toda uma história. É bem bacana. A gente isso. percebe porque quando o jogador vem aqui, que ele vem com o agasalho, né, que vem com aquele brasão, ele se sente orgulhoso, porque ele está vestindo, ele está representando o clube que já é do coração dele, porque ele está jogando ali, né? Então é muito bacana ver isso nos meninos. É a construção de um sonho, né? Isso é muito bacana. Muito legal, muito legal. Boa sorte para você contra o Água Santa, né? Que é o jogo em casa, mas não é fácil. Não é fácil. Quarta-feira, 8 da noite, né? A próxima rodada, a 8ª rodada, né? 7ª para o Santos, que folgou nessa, né? Tem, além de São Caetano e Água Santa, na quarta, às 8 da noite, um pouquinho mais cedo, Santo André e Taubaté, o jogo aqui no Brunão. E Santos e Bragantino, o jogo da terça-feira, amanhã, portanto, 8 da noite. Lembrando que este grupo é composto por 7 equipes, então tem sempre uma que folga. O São Bernardo folga agora, na né? rodada. Mas é uma rodada forte, hein? Santos e Bragantino. Bragantino é um time tá forte aí. O Santo André e Taubaté mostrou aí, pegou o São Bernardo, ganhou 2 vezes. O São Caetano, assim, teoricamente teria o adversário mais fácil, mas eu acho que pelo fato de vocês serem os líderes, eu insisto que a molecada vai querer mostrar jogo contra vocês. Nós vamos ter que jogar muito bem. Vai ter que jogar bem.
Vai ter que Mas jogar bem. isso é bom até para o São Caetano Claro. também, né? Porque você pode observar mais o jogador, você, né, de repente aparece Você algum passa atleta para lá que eles chama essa atenção. postura, ó, não é porque os caras estão em último que vai ser fácil. É porque nós também já tivemos do outro lado, né? Nós também já tivemos em último e ganhamos do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Foi. Então, exatamente. essa história Eu tava lá. E o elenco ganhou Tava pizza lá. do Carreiras, né? Quer dizer, espero que tenha, né, que o Carreiras tenha cumprido Eu estava lá a nesse promessa jogo. aí, né? Calou o Allianz inteirinho. Tinha, acho que umas 30 mil pessoas nesse dia. um momento muito legal. Tava fazendo né? esse Quando jogo. você- Foi. Fica pra história. Pô, pra rapaz, gente, e o fica pra zagueiro veio aqui, como é que é o nome dele? O zagueiro que veio aqui uma semana antes do jogo contra o Palmeiras, Lucas, você lembra? O zagueiro do São Caetano. O Max ou o Sandoval? O Sandoval. Sandoval. Sandoval veio aqui. Nossa, se vencer, nós vamos pagar pizza para vocês. Os caras Foi. foram lá e venceram. Não, o pelo amor Carreiras de falou que Deus. pagou. Pagou, né? Pagou para todo mundo. E aí foi engraçado que ele fez duas apostas durante o Campeonato Paulista, o Carreiras. Perdeu. O nosso diretor. Nosso torcedorista aqui de plantão, de toda segunda-feira. A primeira aposta foi com o elenco do Santo André. Se vencer o Corinthians, eu pago pizza para todo mundo. Ganhou aqui. Teve que mandar 11 pizzas por O vestiário. vestiário. Mandou. Foi a única vitória do Santo André, né, no campeonato, mas foi só para também. O bicho e era depois uma ele apostou pizza. com o Sandoval que não, se vocês ganharem, eu mando pizza para lá. Mandou. Perdeu Mandou também. também. É bom. Ainda Foi bem bom, mas que foi bom. Foi bom. E ainda bem que o Gugu é parceiro, né? Um abraço aí pro pessoal da Trípoli aí, Gastou viu? 100 pizzas em duas apostas. Ô, Pintado, vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho da Série A, dos grandes clubes aí que você conhece tão bem. São Paulo encontrou um jeito de jogar, deu uma encaminhada aí, aproveitou-se, não sei se dos outros clubes dividirem atenções com outras competições, né? Ficou numa boa condição para a conquista do título, né? Eu não digo assim que encaminhou ainda a conquista, porque eu acho que o título ele vai ser disputado e nessa rodada ficou bem claro, né, por esses 5 primeiros colocados aí. O que você analisa do São Paulo e do trabalho do Aguirre? Bom, primeiro que o São Paulo conseguiu encontrar um norte, né? Conseguiu encontrar uma direção, sabe para onde quer ir hoje. As pessoas que hoje estão trabalhando no futebol são pessoas do futebol, né? Não é mais aquele cara que tem uma empresa que vende camisetas e vai trabalhar com futebol. Exatamente. Isso não dá certo. Nós já vimos isso em outros momentos. Isso não dá certo. Né? As pessoas na área técnica tem que, sem dúvida, tem que ser técnica. As decisões têm que ser orientadas, sabendo para onde vai. Eu acho que isso é um ponto super positivo com o Raí, com o Lugano e com o Ricardo Rocha, que são pessoas do futebol conseguindo direcionar o futebol do São Paulo. A chegada do Aguirre foi muito importante, né? Conseguiu ajeitar defensivamente o São Paulo, que é um problema que a gente tinha, que o São Paulo tinha no momento. Acho que isso foi positivo para dar uma sequência de bons resultados. Aí com a contratação de alguns atletas, o São Paulo se torna assim um dos favoritos ao título, mas ainda acho que tem muita coisa pela frente. Se você permite, fiz um rápido trabalho aqui de seleção dos nossos amigos telespectadores. Falando nisso, o Militão está convocado aí. Então. Isso acabou de sair do São Paulo. E Engraçado que ele foi para Portugal e voltou a jogar como zagueiro, né? Nos poucos jogos que ele fez lá, mas foi convocado para a vaga do Fagner, que se lesionou. O Antônio Sérgio Mauri pergunta para o Pintado, e o São Paulo corre o risco de perder a liderança? Você acha que ele vai? Eu acho que o São Paulo tem que estar muito atento. Acho que ainda o São Paulo precisa se fortalecer para pensar em título. Também tenho certeza que um dos primeiros objetivos é a Libertadores, né, antes do título, mas tem duas equipes que hoje têm mais responsabilidade que as outras de conquistar, que é o São Paulo e que é o Palmeiras. Agora, o São Paulo parece estar com a sorte do campeão, né? Quando ele escorrega, dá tudo certo para ele. Os caras que estão na cola escorregam também. Isso já tem 3 rodadas que o São Paulo está contando com essa sorte, está mantendo essa gordurinha de 3 pontos, 4. Então, isso está ajudando, né? 3 e 1 é muita diferença, né? Um empate, uma vitória já Opa! te deixa muito próximo. Até porque tem confronto direto em todos os jogos. Sim, Exatamente. sim. Exatamente. E lembrando que a gente não está no final do campeonato. Não, A tá com parada 22 da Copa rodadas, deu uma né? falsa impressão. Embora a gente já esteja em setembro, já caminhando para outubro, tudo bem que o mês começou agora. Todo mundo já, não, está acabando. Não está acabando, não. Ainda tem muita coisa pela frente. É verdade. Né?
Tem mais uma pergunta aqui. Qual o adversário que mais ameaça o São Paulo? A Gisele Mauri que pergunta. O que vocês acham? Bom, eu acho que assim, o Internacional faz uma campanha muito sólida, né? Se você puxar aí pela memória, o Internacional perdeu jogos no começo do campeonato só. Perdeu aquela partida contra o Palmeiras aqui, que foi aquele gol de cabeça do Dudu. Teve aquele lance polêmico, que foi um gol do Leandro Damião, que foi anulado. Né? E perdeu jogos só lá no começo do campeonato. Foram 3 partidas que o Inter perdeu até se acertar. Depois não perdeu mais. E vinha numa sequência muito boa até 2 empates. Mas veja os empates do Internacional. Contra o Palmeiras em casa e contra o Cruzeiro. Que não é duas um grandes time equipes. qualquer, né? Só que assim, o Cruzeiro meio que abriu mão do Campeonato Brasileiro em função das Copas, porque juntamente com o Palmeiras é a única equipe que ainda está nas 3 competições, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Só que para jogar com o Internacional colocou o time principal. Lógico. Certo? Botou uma piaba em casa. Então assim, desses 6 pontos disputados, o Inter conquistou 2. Vamos verificar quando o São Paulo enfrentar essas equipes, quantos pontos o São Paulo vai fazer. O problema é que assim, o problema não, né? A favor do São Paulo, que eu acho, é que esses confrontos diretos serão todos em casa para o São Paulo. Sim. O São Paulo perdeu para o Palmeiras, que foi uma das 2 derrotas, né? Acho que foi o Palmeiras e o Vitória lá. Não, Palmeiras e o Grêmio, né? As 2 derrotas do São Paulo na competição, a do Grêmio pós-Copa. Mas tanto o Palmeiras quanto o Grêmio serão adversários do São Paulo no Morumbi, assim como o Flamengo, que ele venceu fora, e o Cruzeiro, que ele venceu fora. Entendeu? E agora vai jogar com o Atlético no meio de semana, vai jogar lá em Belo Horizonte. Então, o São Paulo tem esta vantagem de estar, neste momento da tabela, pegando uma sequência teoricamente menos difícil, mas com dificuldades para vencer. Foi assim, empatou com o Paraná Clube, venceu o Ceará só por 1-0 e no Morumbi, e agora empatou com o Fluminense. Mas será que essa não é a grande vantagem, Pintado? Porque pós-Copa, o São Paulo pegou uma pedreira atrás da outra mas é isso que eu estou falando. E agora, na volta, no segundo turno, vai pegar essa sequência em casa dos grandes jogos. O Brasileirão é um campeonato de regularidade, né? Você tem que saber manter, você vai chegar. Saber chegar é muito importante. Agora, não dá para descartar o Palmeiras, né? Então, é uma potência, é um elenco muito forte. É o que você está falando aqui, ó. Tem recursos, né, para poder, no momento, injetar naquele jogo importante. Tem elenco, algo que faz diferença. O elenco do Palmeiras é muito forte, o Felipão sabe muito bem como mexer com esses atletas. Então, eu acho que o Inter não tem forças para chegar até o final, porque não tem um elenco assim tão qualificado para chegar até as finais. Espero que o São Paulo consiga manter essa regularidade também, porque tem aí um elenco reduzido, né? Alguns jogadores mantendo um nível inesperado até certo ponto, mas que vem dando certo. E esses meninos que estão no banco, eu não sei se eles aguentam, né, essa pressão até o final. Então, o Júlio Pastore de São Bernardo vai de encontro exatamente o que você fala. Boa noite a todos. Parece que o Brasileirão vai pegar fogo. Acho que o Palmeiras e Grêmio serão os times que irão disputar o título. O São Paulo, pelo jeito, vai refugar. Vocês concordam? Que é exatamente o que você está falando. Não é que vai refugar, o São Paulo começou a ser testado agora. Veja bem, o São Paulo jogou contra o Fluminense, jogou sem o Nenê e sem o Everton. Pelo amor de Deus. E o Everton lesionado ainda, fica mais 2, 3 rodadas aí. Já não joga contra o Atlético também. Deu conta do recado. Perdeu o Diego Souza ainda no primeiro tempo, que foi expulso, mas mesmo assim, tomou um gol. Falei, o São Paulo vai cair hoje, né? Hoje é a 3ª derrota, aqui não vai ter jeito, jogando com 1 a menos, e o Fluminense percebendo que poderia vencer a partida, o Marcelo mexendo ali para buscar a vitória. Os caras vão lá, encontram um empate. Então, o empate do São Paulo foi positivo dentro das circunstâncias. Sim. Agora, para quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, começando ali pela zaga, não terá o Arboleda. O Anderson Martins está com problema na coxa direita, está no refis, já ficou em tratamento hoje. O Bruno Pérez está com problema na coxa esquerda, ficou no refis. O Diego Souza está suspenso, certo? O Everton não volta ainda. O Everton não volta ainda. Não volta. Volta o Nenê, né, que estava suspenso no outro jogo, e volta o Jusilei. Então, assim, vai ter que rodar o elenco, vai ter que mostrar que quem está fora tem capacidade. Exatamente, acho que esse ponto é importante. Quem tem elenco, né, para conseguir, pelo número de jogos do campeonato,
Você tem que ter um elenco maior e todos na mesma condição. Porque no momento decisivo, você vai precisar de um jogador importante, né, nesse momento. Bom, para evitar surpresas, né? Tem que estar bem preparado. Agora, quem sempre tem uma surpresa para a gente é a Politex. Vamos saber qual é a surpresa de hoje. Alô, pessoal do Futebol Mais Debate. Vocês que são antenados no esporte do ABC e no esporte de todo o Brasil, tenho certeza que são antenados também numa linda decoração e querem aí para sua casa essa cortina maravilhosa que vai ser sorteada. Então, todo mundo que participar do sorteio pode ganhar essa linda cortina. Sabe de onde? De onde você encontra tudo para cama, mesa e decoração aqui em São Bernardo, da Politex. Com certeza vocês já conhecem essa linda loja, então faz tudo direitinho para você concorrer ao sorteio dessa linda cortina 2 por 1,80 em voal, tá? Ela tem forro, é maravilhosa e com certeza vai ficar bonita no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, onde você quiser colocar. O sorteio, você vai participar, vai ganhar essa cortina aqui da Politex e depois você me conta se você gostou, porque com certeza vai fazer toda a diferença aí na sua casa. Legal, tá aí o recado da Politex e o prêmio desta noite aí, gentileza da Politex. Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo, na sequência vamos conversar um pouquinho mais com o Pintado, ele tem um compromisso ainda esta noite, né, um compromisso familiar, a gente vai liberar o Pintado daqui a pouquinho, então a gente vai aproveitar muito o nosso bate-papo na sequência do intervalo. Peço que você não saia daí, continue nos acompanhando para saber mais a respeito do futebol aqui com o Pintado, que hoje nos presenteia com a presença aqui no Futebol Mais Debate. Segura aí que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso Futebol Mais Debate aqui pela TV Mais ABC. Hoje recebendo o Pintado, técnico do São Caetano, honrando aqui a nossa bancada, o nosso convite, né, para satisfação de todos nós e principalmente você aí do outro lado. Lembrando que você participa dos sorteios da noite através do contato@tvmaisabc, mandando sua mensagem para concorrer a um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares, lá do nosso amigo Simon. Também há um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, valendo na noite de hoje. Um rodízio na Pizzaria Trípoli, aqui do ladinho da TV Mais, do nosso amigo Gugu. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, em São Bernardo. Uma cortina show da Politex, que você acabou de ver agora há pouquinho aí. Um par de travesseiros Feel Good da Santo Sonho, para um dos ganhadores desta noite. E também um kit de cervejas Lubeck. Vamos ver aí, ó. Que beleza, olha lá. Esse aí, pra quem gosta de cerveja, vem até o copo, ó. É só botar na geladeira, né? Deixar ela geladinha e mandar maravilha, ver. hein? Então, ó, contato@tvmaisabc.com.br, que era a urna cheinha hoje pra gente sortear os prêmios no final do nosso programa, tá bom? Vamos aproveitar um pouquinho mais do Pintado, ele tem um compromisso pessoal também. Mas nós vamos aproveitar um pouquinho mais para falar aqui do Campeonato Brasileiro. Já falamos do líder São Paulo e do São Paulo que o Pintado conhece muito bem. Aliás, trabalhava lá no São Paulo até outro dia, né, Pintado? Muito legal, muito feliz. Podia ter continuado lá, né? Mas aí o quê? Presidente? Eu acho que faz parte, né? Alguns resultados não apareceram e alguém tem que ser culpado. Não tem problema nenhum. Tô Nada feliz como aqui. técnico, né? Estou feliz aqui no São Caetano. Não, faz muito bem. Bom, e nós estamos muito felizes de você estar conosco hoje. Ó, Marcelo Mendes, impressionante, hein, Frank? Somos quase vizinhos, só te encontro no Morumbi. Saudade, meu amigo. Grande abraço, Marcelão. A Silene Zapata, o Pablo, fala aqui do André Sanches, o Alex Rupp está também assistindo o nosso Futebol Mais Debate desta segunda-feira. Você falava agora há pouco do Palmeiras, né, do crescimento da equipe, colocando o Palmeiras, pelo que eu entendi, como um dos favoritos também à conquista do título, né? Por que o Palmeiras conseguiu mudar tanto com a chegada do Luiz Felipe Scolari, um técnico que para muitos era ultrapassado, Pintado? Um dos fatores, né, sem dúvida, é a experiência do Felipão, né? Foi um cara que foi campeão numa Copa do Mundo, trabalhou fora do país, Chelsea, algumas coisas que o Felipão sabe muito bem, né, como mexer no vestiário com alguns atletas que acabam perdendo foco, vamos dizer assim, porque não tem jogado, porque
tem algum outro problema. Então, acho que o Felipão mexeu com todo mundo lá dentro. Todo mundo sabe lá dentro que ele tem o peso e é ele que manda. Acho que isso tem um valor muito importante na tomada de decisão do treinador, quando os atletas reconhecem e sabem que aquela ordem ou aquela decisão é tomada pelo treinador. Ao mesmo tempo que sabem também quando a decisão não é do treinador, né? Sim. Então, eu acho que isso tem um peso para você convencer os atletas. Agora, isso deve ser uma grande dificuldade para um treinador que ainda está começando a construir sua história, porque o jogador ainda não respeita muito. Agora, quando você viu, por exemplo, você viu com a história do São Paulo, você viu com a história de vários lugares, você tem... Quando você fala para o cara, ele não está só ouvindo, ele está aprendendo. E o Filipão, a gente tem que reconhecer, ele tem uma baita história. E o jogador sabe disso, né? Eu acho que isso é uma parte da gestão do clube, da diretoria, né? Eu não posso passar uma informação e a diretoria passar outra. Né? Sim. Aí a gente acaba perdendo um pouco essa ordem das coisas. E sempre tem um dirigente querendo ficar bem com o jogador, sempre tem um querendo, né, passar a mão na cabeça para deixa comigo que eu resolvo. E isso atrapalha muito o trabalho do treinador, mas também a gente vê que quando dá certo é porque o treinador toma a decisão, porque ele é o responsável. Porque ele é o responsável. Muita gente perguntando, inclusive, sobre a postura do Filipão diante do Felipe Melo, se ele resolveu a questão do Felipe ou não. O que você acha que ele consegue resolver tudo isso? Só dar uma informação, então, aqui, para o comentário do Pintado, técnico da AD São Caetano, que está conosco essa noite, até para o Pintado poder falar se o procedimento é mais ou menos esse mesmo. Cada um trabalha de um jeito, imagino, né, Pintado? Mas é o seguinte, aconteceu aquele problema com o Felipe Melo na quinta-feira, a expulsão, né, com 3 minutos de jogo. Sim. Numa classificação que poderia ser muito mais tranquila para o Palmeiras, e os jogadores tiveram que cumprir 90 minutos mais 11 de acréscimo com um jogador a menos. E no final com 2, porque o Daverson acabou sendo expulso também, mas aí teve um jogador lá, o Cáceres, expulso também do lado do Cerro Porteño. Na sexta-feira, antes do treino, Felipe Melo foi chamado na sala do treinador, na sala do Luiz Felipe Scolari, e tiveram uma conversa particular os dois, o treinador e o jogador. No pós-jogo, Felipe Melo o técnico Luiz Felipe Scolari não quis tratar do assunto, disse que era assunto interno, que eles iam resolver internamente, e mesmo discurso utilizado pelo diretor de futebol Alexandre Matos, que teve, pós-treino da sexta-feira, ainda ali no gramado, ali onde os jogadores se movimentavam, uma outra conversa também com o Felipe Melo, muito possivelmente para informá-lo que ele seria multado em parte do salário, né? Acho que 10%, mas enfim. E aí, no domingo, nós tivemos, não sei se foi uma resposta do Felipe Melo ou o quê, mas aí, outra coisa que a gente deve levar em consideração, né? O Felipe Melo jogando numa outra posição, no meio-campo também, mas o Thiago Santos como primeiro volante, o Felipe Melo jogando um pouquinho mais adiantado, uma função que teoricamente seria do Bruno Henrique, e aí desenvolvendo um futebol diferente, sem reclamar, dando assistência para gol, acertando uma bola na trave, dando lençol no adversário. Num campo difícil, e reclamando de ter sido caçado em campo até, e ali em alguns instantes. Só que assim, para mim, uma coisa é o seguinte, você aparecer no momento decisivo e ajudar o seu time. Outra coisa é você deitar o cabelo em cima da Chapecoense. Deixa eu só dar um crédito para quem jogou isso na bancada, foi o Caio Vitor Albuquerque da Silva, ele é de São Bernardo, Jardim do Mato. Obrigado, Caio. E aí, o Pintado, até por ser você que foi jogador ali da posição, você sabe como é que funciona ali. O que você achou dessa história do Felipe Melo e os desdobramentos? Primeiro, eu sou do tempo que o jogador era mais falado porque ele jogava bem, né? Né? Porque ele jogava bem dentro de campo, não porque ele dava porrada, porque era o xerifão, essas coisas. Eu não acredito nisso. Né? Nunca acreditei. Eu fui um jogador viril, mas sem ser maldoso. Sim, né? Então, eu entendo muito bem algumas situações, ao mesmo tempo que isso tem que ser posicionado para o atleta. Ele não pode confundir. Né? Eu digo no São Caetano como eu faço. Não me interessa esse atleta que quer ser o valentão, que quer ser o xerifão. Isso não. É que ele queira ganhar, que ele dispute a bola, que ele dispute uma jogada com força, querendo ganhar. Eu acho que isso é importante. E isso é gestão. Isso é você posicionado, você treinador. Você treinador, assim eu não quero. Assim não vai dar certo. É ruim para você e é ruim para o clube.
Não adianta você sair como herói e a gente não ganhar. O Palmeiras correu um sério risco. Claro, O Palmeiras correu um sério risco. claro. E isso tem custo. E desestabilizou todo mundo. Ele desestabiliza até a torcida com essas jogadas. Você sabe quem é um amigo íntimo do Davidson? É, Felipe Melo. Felipe Melo. E por coincidência também foi expulso. Também foi Tá expulso. vendo? Se você não tomar... Influencia. Contagia. E nós acabamos de perder uma Copa do Mundo porque não foi posicionado. É, Porque não se tomou uma atitude contra um atleta que, é o cai-cai. né, que acha que É. ele poderia ser decisivo. Poderia sim, se ele tivesse sido, né, Profissional, né? Calma, você É. joga pro time. Não me interessa saber se você fez gols, que o Messi fez 3, você fez nenhum. Não. Você joga para a seleção brasileira. Alguém tinha que chegar no Neymar e falar, assim não. É, Ah, não, assim que você quer? Assim não. é. E tira se for o caso, né? É porque é a única Tira. maneira que o jogador entende. É. Ele tem mais medo de perder a posição do que perder dinheiro. Claro, porque tem muitos. Olha, não está em 10 pau. Não muda nada. Não O que muda você nada. acha do Felipe Melo como atleta? Eu acho ele um bom jogador. Acho que na posição de primeiro volante ele tem um espaço muito grande para percorrer e ele já não tem mais força física para isso. Uhum. É um espaço muito grande que ele tem que cobrir. Já não tem condições de fazer isso, E dá mas tecnicamente é um jogador E muito bom. acaba dando pontapé por causa disso. Exatamente. Né? Ou seja, para você o Thiago Santos seria titular aí, né? Porque, ou falar para você, cara, não fosse o Thiago Santos entrar naquele jogo contra o Cerro na quinta-feira, não sei se você teve a oportunidade de assistir o jogo inteiro, eu vou falar, o cara, ele antecipa tudo, até Sim. pensamento. Sim. É, a melhor posição dele, né? Ser esse primeiro volante, o guarda-costas ali da defesa. Esse homem é muito importante para equilibrar defensivamente qualquer equipe. Ao mesmo tempo que se você não tiver esse homem com força, com essa pegada, né, que a gente fala de primeiro volante ali, você vai ter a sua defesa sempre exposta. E isso a gente percebe quando o Felipe Melo está jogando de primeiro volante. E aí, Pois o que vai acontecer com o Felipe Melo? Felipe Melo deve ser mais aproveitado no Campeonato Brasileiro, pelo fato de que ele está suspenso no primeiro jogo da Copa do Brasil, na primeira semifinal da Copa do Brasil, que em 4 jogos da Copa do Brasil ele tomou 3 amarelos. Ele está suspenso no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, por causa dessa expulsão, e deve ser julgado essa semana, talvez pegue um gancho ainda maior, pode ficar fora das 2 semifinais, porque ele é reincidente, teve todo aquele problema com o Peñarol no ano passado, né? Foi. Ele conseguiu ser expulso em todos Peraí, os campeonatos deixa esse eu ano. te falar, amiguinho. É. Ele ficou fora da decisão do Campeonato Paulista, porque Foi. ele foi expulso na primeira decisão Olha lá. contra o Corinthians, Contra o naquela jogada juvenil lá com o Cleison, Com né? o Cleison. Os dois com essa Carrega essa raiva até birrinha hoje. aí, que é coisa extra-campo e que acabam levando para o campo. Então, assim, ele fica fora dos jogos mais decisivos do Palmeiras, cara. E com certeza nessa constelação aí que o Palmeiras tem, para alguns é uma constelação, para mim são bons jogadores, mas jogadores que têm um nível salarial mais alto do que talvez a média do futebol brasileiro, o custo-benefício dele não fecha. Então, um jogador como esse, você tem que chamar a atenção e falar, amigo, no ano passado você tretou com o treinador aqui, ameaçou colocar o clube na justiça. O clube, para não ter um problema lá de ação trabalhista e tal, vamos dar uma remediada nisso aí. Ele venceu a queda de braço com o treinador. 3 semanas depois, o treinador vazou. Dançou. E era um treinador que tinha escopo, Tinha sido campeão brasileiro no ano seguinte. Aí continua jogando, faz um bom começo de Campeonato Paulista. É um jogador que tem 20 cartões na temporada. Custo-benefício não fecha. Jogador como esse aí não dá. né? A gente já vê nessa dificuldade, ou seja, o Palmeiras esperou todos esses acontecimentos para se posicionar agora porque o Filipão chegou. Tem alguma coisa errada, Sim. né? Já demorou, inclusive, na troca do técnico. Poderia ter feito a troca do técnico lá atrás, antes da Copa. Não, esperou para depois trocar. Quer dizer, ele demora muito para tomar uma decisão. É porque não sabe, né, o que tem que fazer. E com o isso, jogador né? é a mesma coisa. Está acontecendo isso. Faz o que a torcida grita. É. A torcida grita que é o Cuca, traz o Cuca. Não importa quanto custa. É. Porque eu tenho dinheiro. A torcida grita, Felipão, não se vira, traz o Felipão. Eu pago, eu tenho dinheiro. Gosta do chutão, do pontapé na cara do outro, o cara fica. Eu, pessoalmente, não gosto. Vi isso no São Paulo também. Vi, isso não dá certo. Isso, em algum momento, não dá certo. Pode ser que, a princípio, você baixa a poeira, né? Você não vai ter problema. A torcida já não quer brigar com você, já não quer invadir o CT. Então, você tem, a princípio... Mas isso, a longo prazo, não te leva a lugar nenhum. Essa falta de direção
É que realmente Sim. Não, faz a desajusta equipe toda a perder o time. máquina. Você não sabe o que você quer. É. O que você quer do seu time? É. Joga como o teu time? Eu quero que Exatamente. jogue para frente e traga um treinador que defensivamente trabalha bem. É. Né? Isso... Porque o Palmeiras fez ações assim, buscando 2 treinadores aí, chamados acadêmicos, né? Da nova geração, como o Eduardo Batista e o Roger, indicando um caminho. E aí, de repente, muda totalmente, traz um treinador já consagrado, mas com outro estilo de jogo, né, Pintado? Eu acho que mostra assim, falhamos aqui no planejamento, vamos mudar agora para ver se o negócio dá certo. O que estava faltando no Palmeiras, que parece que ficou claro com essa mudança, essa transição, era pulso no vestiário. E tá caro esse pulso, hein? Poxa vida, para conseguir É pulso ficou impulso. caro, hein? Né? Ficou caro. Ficou caro, isso Leva aí. um general do exército também poderia resolver. Eu repito, eu acho que isso são decisões que eu não concordo. Me posicionei assim no São Paulo. É importante definir o que você quer, para onde você quer ir. Como equipe jovem, com uma pressão de ganhar títulos, você tem que pensar em alguma coisa diferente. Né? Os jovens não vão te dar o título. Eles vão te dar um bom jogo, um bom torneio, mas não, a longo prazo não vão conseguir segurar a Agora, conquista. interessante como você perde a mão de um negócio tão fácil, né? Tá indo, tudo tá legal, tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil, tá no Brasileirão, tá indo muito bem. Uma desandada que der, perde tudo e aí não conta mais dinheiro, não conta mais elenco, não conta mais nada. É uma crise, e olha que para entrar em crise, o Palmeiras é muito bom nisso. Ganha 7, não toma gol. Não, Empata o jogo, pronto. Demitiu o Virou treinador crise. com a melhor campanha da Libertadores. Pois é. É que eu estou falando, quem é que avalia isso? Então. Né? Quem é que avalia se, Ou, se o qual programa é bom? qual é a avaliação que se Quem faz, é né? que avalia se o programa é bom? É o dono do posto ali, é o cara que vende gasolina. Isso está errado. Tá errado. Nós temos que mudar isso no Brasil. Quem é que avalia o trabalho do treinador? É um cara que tem uma empresa e ele é milionário. Esse cara não pode avaliar o trabalho do treinador. Ele não assiste um treino, ele não sabe o objetivo do treino, ele não sabe como é que o seu time joga. Como é que esse cara manda você embora? É o tal do ditador, né? O cara chega Não, lá, é porque ele dita tem dinheiro, regra. né? Então. Ele está lá porque ele tem dinheiro, ele ajudou a campanha do presidente, politicamente ele tem peso. Salvou Então, esse as cara que dívidas, está ali dentro, avaliando o trabalho do treinador. Não, aí é muito difícil, você tem razão. Fica muito difícil. Ô, Pintado, para a gente finalizar aqui, está quase no horário que a gente combinou aqui, quem você acha que vence Copa do Brasil? Que agora nós temos 4 times aí, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians em condições, eu diria até parecidas no que diz respeito à pressão, né? Porque o Flamengo começou a derrapar no Campeonato Brasileiro. Uma derrota para o Ceará no Maracanã com 60 mil torcedores nos momentos finais, com um técnico novo, né, que já trabalhou aqui em São Paulo, que você conhece, o Maurício Barbieri, do trabalho no Red Bull. E o Loss com um trabalho fantástico de base há muitos anos e pegando um Corinthians num momento bastante complicado, de muita mudança, né? Inclusive da própria comissão técnica. Eu acho que quem está direcionando mesmo para esse campeonato é o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro sabe que dificilmente vai ser campeão brasileiro. Escolheu, né? Dificilmente vai ser campeão da Libertadores. O Cruzeiro está quietinho, né, como bom mineiro. Está quietinho e vai brigar pela Copa do Brasil. E aí seria um bicampeonato, podendo inclusive, se chegar o Cruzeiro, reeditar a final do ano passado, caso o Flamengo vença também, né? Aí a gente tem uma repetição do que foi a final do ano passado, né? Mas, e Libertadores? Aí Libertadores com o Grêmio crescendo, com o Palmeiras forte, com o River Plate, que deixaram passar e agora tem River e Boca. O River vem muito forte. O River vem porque já perdeu o ano passado uma classificação praticamente ganha. E o Lucas Prato deitando. E o Lucas Prato é um grande profissional, um cara sensacional, um atacante que o São Paulo deixou escapar, mas para mim é um cara muito especial dentro da equipe. Mas eu vejo o Palmeiras muito forte. O Palmeiras vai com muita força para essa Libertadores. E no Campeonato Brasileiro? Acho que o Palmeiras pode acabar perdendo o Brasileiro por essa obsessão opção, da Libertadores. E vejo o São Paulo com muita força para ganhar o Brasileiro. O Barazal mandou uma Perguntas mensagem finais aqui. O Barazal mandou uma mensagem, falou, vocês estão falando demais de um time que não tem Mundial.
É por isso que a gente está... É por isso que a gente está falando, que a pressão em cima deles, né? A obrigação... Todo investimento do Palmeiras é para ganhar o Mundial. É para ganhar o Mundial. Pode ter certeza. Então ele tem um objetivo muito grande. O caminho mais fácil para a Libertadores, para o Palmeiras é a Libertadores. Quem pergunta é o Ademir Toledo, a gente acabou de falar aqui. Vou falar, essa altura do campeonato, assim, o Palmeiras está lá ainda, por exemplo, né? Como tantos outros, mas não tem caminho fácil não, né? Caio Sérgio Mauri, mesmo com o time reserva, o Palmeiras é favorito no Clássico? Bom, o problema do Clássico é o seguinte, que o Palmeiras deve entrar com um time alternativo, mas o Corinthians não acho que vai ser muito diferente, não. Só que eu não sei quais as alternativas que o Loss tem com relação às que o Luiz Felipe tem no Palmeiras, né? O time porque o time alternativo do Palmeiras... Porque o Corinthians vai se dedicar também à Copa do Brasil. É um time que muito time grande não tem. Tem essa diferença. O Corinthians perdeu peças importantes, então, né? O Rodriguinho fez mágica, né? Ali, não é só isso, a comissão técnica mudou tudo, né? Perdeu agora o Fagner. O Carille saiu e levou 4 com eles, pô. E a pressão, né, que o Loss tem, essa pressão de vir na sequência de um trabalho do Carille maravilhoso. Que já o torcedor não quer ver menos do que aquilo. Quer ver Pintado, imagina só, que passa na cabeça do Loss. Ele sabe que é o seguinte, a chance do Corinthians ser campeão é a Copa do Brasil, cara. Claro. Né? Um torneio que paga mais, pela grana, inclusive. O cofre do clube seria ótimo. Só que, ao mesmo tempo, o Corinthians hoje com 30 pontos, certo? Tá aqui, ele não pode fugir desse G6. Tudo bem que o G6 pode virar G7, G8 e tal. Só que são 5 pontos já de diferença para o sexto colocado, que é o Atlético Mineiro. Então, assim, imagina o trevo na cabeça do treinador. Ele sabe que ele precisa dar uma priorizada na Copa do Brasil, mas não pode deixar desgarrar o Campeonato Brasileiro, porque ele tem que pensar em Libertadores no ano que vem. E se por um acaso não passa na Copa do Brasil? Acho que o problema do Corinthians é que tem essa briga, são com equipes mais fortes que a do Corinthians. Né? Essa briga por vaga de Libertadores, são por equipes que têm mesma força ou mais forte que o Corinthians. Um elenco mais... Mas eu não vejo tanta importância, essa pressão para o Corinthians ganhar nada, porque acabou de ganhar tudo aí, né? Sabe? Eu só vou lamentar... Na realidade, é o que está segurando, eu acho um pouco mais. Eu acho só de se pressão lamentar, de torcida, essas coisas assim. Se o Corinthians não conseguir ir para a Libertadores, eu acho que vai ser lamentável pelo seguinte, a partir do ano que vem, os times femininos começam a jogar a Libertadores das equipes que estiverem classificadas. O Corinthians tem uma equipe do futebol feminino, sob o comando da Cris, uma diretora fantástica do futebol feminino. Ela se desvinculou do marketing, se desvinculou das direções do futebol para cuidar somente do futebol feminino, que está assim muito bem. E é capaz de não ir para a Libertadores porque não vai ter a vaga garantida, porque o time principal masculino não vai. Então, acho que essa é realmente o Corinthians vai perder muito com isso. Mas é o que você falou, não dá para pedir para o Corinthians ser tudo, quando ele conseguiu, acabou de ser tudo isso. É a mesma coisa do São Paulo. São Paulo, você viveu isso, ganhou tudo. Então, cara, chega uma hora que você precisa deixa os outros ganhar um pouquinho também, cara. O São Paulo ganhava um título por semana. Mas o futebol para o torcedor, então, o futebol mas o futebol você ganha num dia, perde no outro. O futebol é como Fórmula 1. É incrível como você vê um time, num determinado momento, ganhar tudo e depois ele simplesmente não consegue ganhar mais nada. Mais ou menos a Fórmula 1. Você tem lá um carro que era o carro no outro ano. Eu acho que o torcedor interpreta muito a informação que o dirigente passa. No começo do ano nós tivemos uma reunião, são histórias que a gente conta, dizendo o seguinte: o São Paulo hoje não tem uma situação confortável financeira, nós não temos condição de montar uma grande equipe, mas nós temos uma eleição. E eu não posso falar que eu não quero ser campeão. Falei, presidente, então você toma cuidado, porque o torcedor vai cobrar você ser campeão. Vai. Não, mas eu não posso falar que eu não vou ser campeão. Eu tenho uma eleição aí. Então. Mas você não tem dinheiro para contratar um time para ser campeão. Hoje você não pode fazer isso. Não joga essa pressão para dentro, que depois você vai aguentar essa pressão. Pois é. E aí você acaba gastando dinheiro que você não tem. Porque a pressão de invadir o CT, a pressão que você tem de não ir a campo, tudo, os caras, o dinheiro não é deles mesmo. Então vamos gastar, vamos baixar essa poeira aí. Exatamente. Eu acho errado. O tempo dele é que chegou, né? Para a gente cumprir aquilo que foi prometido com o Pintado, os últimos abraços aqui, falando de Bragança Paulista, venceu o Bragantino, o Sérgio Loredo, grande Sérgio Loredo, mandando um abraço para a gente aqui, um abração para você também, Pintado. Gente boa demais, viu?
O Ademir José Fernandes dizendo que o Palmeiras vai humilhar ganhando o Rio. Carreiras que não te ouçam, hein, rapaz? Um abraço para você, Ademir. E a Isilda Carreiras também, conosco aí participando. Isilda, grande abraço. E acompanhando o nosso Futebol Mais Debate. Bom, Pintado, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Espero que brevemente a gente possa te alugar um pouquinho mais. Por favor. Essa casa aqui é tua. Obrigado. Sempre que você estiver por aqui, no São Caetano, ou mesmo trabalhando em São Paulo, saiba que aqui você tem sempre as portas abertas. Venha sempre para conversar, para nos brindar com os bons papos, com as boas histórias. E eu sei que você tem seus compromissos pessoais agora, né? A gente tinha acertado isso aí. Então, o que está combinado não é caro. E a gente espera te encontrar numa próxima oportunidade. Sucesso para o São Caetano na Copa Paulista e na sequência do seu trabalho também. Porque o contrato, eu falei certo no começo, né? Vai até o fim do ano que vem? A gente está conversando ainda, eu tenho contrato até novembro agora. Tá. E aí, presidente, a gente está conversando aí para ver os objetivos que o São Caetano tem, que são iguais aos meus, né? Isso é legal. Legal, obrigado bacana. pela gentileza conosco e boa sorte e sucesso sempre, tá? Obrigadão. Sucesso, obrigado por sua presença aqui. Deixou a nossa bancada hoje muito rica de personalidade, de informação. Eu sempre assisto o programa de vocês aí. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Sucesso, viu? Obrigado. Sucesso. Obrigado. Gente, sucesso é a Braga Metal, viu? Sucesso porque a segurança que nunca é com a Braga Metal. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal. Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. E tem mais. Fechou o negócio? Ganhe uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Futebol Mais Debate aqui pela TV Mais ABC, né? Você vai participando conosco aí através do contato @tvmais.com.br, concorrendo aos prêmios desta noite aqui no nosso programa, né? Um show de prêmios aí para você esta noite aqui no Futebol Mais Debate comigo e com o Gil Latoreira, finalizando aqui o Gil para falar também do Santos Futebol Clube. Afinal de contas, o Peixe hoje teve uma baixa, né? O Ricardo Gomes vazou. Foi embora. Mais um dirigente, né? O terceiro dirigente do Santos que da área. Primeiro foi o filho do Sócrates, Gustavo Vieira de Oliveira. Ficou 45 dias no cargo, vazou. Depois foi o William Machado, o Capita. Ficou ali 3 meses e pouco, saiu. Aí veio o Ricardo Gomes, ficou 2 meses, área. Só que o Ricardo Gomes, nesses 2 meses, ele contratou os estrangeiros no período aí de parada de Copa do Mundo. Tudo bem que depois não conseguiu registrar para a disputa da Copa do Brasil, né? Valeu, parabéns, diretoria do Santos. Baita trabalho. E com 2 meses de trabalho, ele contratou os estrangeiros, trouxe o Cuca também para treinar a equipe. Só que agora recebeu um convite do Bordeaux, em princípio para ser manager, como a gente diz, né? Basicamente realizar o mesmo trabalho que ele fazia no Santos, mas o pessoal lá da França ainda gostaria que ele pudesse trabalhar como técnico da equipe. Ele aqui não está querendo trabalhar na beirada de campo. Mas o Ricardo Gomes é mais um a deixar a equipe do Santos, Gil. Só veio uma pergunta aqui nossa querida Isabel José Mauri. Ela é também daqui do ABC. Ela pergunta o seguinte: o Gabigol ainda tem chance na seleção? Olha, o futebol do Gabriel pode crescer com o Cuca como treinador. Uma coisa é certa, o Cuca já devolveu confiança para o Gabriel. O Gabriel tem retribuído isso, 3 gols numa partida no Maracanã contra o Vasco da Gama não é para qualquer um. Acho que ele demonstra aí parte da capacidade dele, né? Então, assim, ele pode evoluir como atleta, voltar a ser um artilheiro, um fazedor de gols, e aí pode pensar em seleção brasileira. Só que eu vou te falar uma coisa, opinião pessoal, acho muito difícil, hein? Acho muito difícil, porque eu vou falar para você, parece um zorro, mano. Ele fez 3 gols agora para ficar 8 sem dar uma bola na trave. Então também não adianta não. O Santos vive realmente, embora tenha saído da zona de rebaixamento, tenha conseguido escapar, deu uma folga aí,
graças ao trabalho do Cuca que chegou e tal, mas ainda tem uma desordem declarada lá muito grande e é visível isso. Olha, dá para perceber. O Cláudio Vanessa diz aqui, ó, grande pintado, um abraço, hein? Ele quer saber como é que faz peneira no São Caetano. Ó, já foi. Fica ligado que a gente vai tirar as informações aí sobre peneira no São Caetano e a gente passa as informações aqui para você durante o Esporte Mais ou no nosso Futebol Mais Debate da semana que vem. Mas basicamente, ó, só ligar lá na AD, dá um Google aí, procura AD São Caetano, pode falar que você ouviu aqui na TV Mais, ouviu na TV Mais ABC e o pessoal te informa aí a respeito das peneiras no clube, tá certo? Ó, sabe o que eu preciso sugerir? O que você nosso precisa sugerir? sorteio. Porque Nós estamos já tá chegando, na hora? já estamos na hora. Temos 5 minutos para o final e aí a gente precisa fazer os sorteios aqui dos nossos prêmios. Aliás, acho que vale a pena até você dar uma relembrada. Vamos relembrar quais são os prêmios? Vamos passar os prêmios da noite para a aqui, gente ó. poder encerrar o programa. Nós temos hoje um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares, do nosso amigo Simon, ali em São Caetano do Sul. Também um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Além disso, um rodízio de pizza na pizzaria Trípoli do nosso amigo Gugu. Pode esperar aí, Gugu, tô chegando. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, lá em São Bernardo do Campo. Uma cortina da Politex, que você viu agora há pouco. 2 travesseiros Feel Good da Santo Sonho, na realidade um par de travesseiros para você. E um kit de cervejas Lubeck. Olha que Mostra beleza. a Lubeck Esse aí. é bom, Maravilha, hein? ó. Duas brejosas da Lubeck e também uma taça super especial. Sorteio que nós vamos proceder agora. Tá lá. Para você que nos acompanhou durante todo o Futebol Mais Debate desta segunda-feira, que contou com a presença do Pintado, técnico do São Caetano, jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares do amigo Simon, vai para o Luiz Oliveira Faria. Boa noite, amigos, parabéns pela programação, ele é de Santo André. Valeu, Parabéns, Luizão. Luiz, muito Jantar obrigado para por sua 2 participação. pessoas na Costelaria Berlim, ó. Mexi e tirei daqui de cima para em cima e embaixo, valeu? Jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim vai para Raquel Cunha de Moraes, da Vila Pires, em Santo André. Boa noite, queridos de todas as segundas. Corintiana com muito orgulho. Beijinho a todos. Que beleza, Um rodízio Raquel, de obrigado. pizza na pizzaria Trípoli do nosso amigo Gugu. Vai para você que participou do Futebol Mais Debate através do contato @TV Mais ABC. A Cineia de Santo André, Vila Guarani, mandou pergunta aqui pro Pintado. Bacana, hein? Valeu, Muito Cineia. obrigado por sua participação. Agora um almoço para 2 pessoas no Cineia. restaurante La Gábia, em São Bernardo. Caiu aí, segura. Vai para Gabriela dos Santos. Pô, Olá, só pessoal, de Santo André, sensacional Pintado no programa, um guerreiro. Sou corintiano e acho ele um ótimo treinador. Escreveu sou, mas assinou como Gabriela. Então vai para Gabriela, tá bom? Gabriela, dos Santos. exatamente. Usou o nome falso, mas ganhou. Não, foi alguém que escreveu, não tem problema. É. Uma cortina da Politex agora, no nosso sorteio, vai para você. Esse aqui quase caiu fora da bancada. Boa noite, novamente prestigiando o programa. Sou do bairro Pinheirinho, em Santo André. É o João Tomé. João Tomé, muito Valeu. obrigado, João. Agora um par de travesseiros da Feel Good. Oferecimento da Santo Sonho para você. Que é exatamente, falando em Santo Sonho, hein? Daisy Bear, ô Daisy. Aí, só mulher sonhar hoje, legal. Vila Floresta, Santo André. Olha, a audiência Obrigado. totalmente E feminina. um kit de cervejas Lubeck. Mostra aí o kit rapidinho pra gente Olha sortear. que bacana, olha que Olha aí, ó. beleza. Agora vem aqui pra eu puxar de novo. Aqui, porque todo mundo tem que ver, né? É, Puxa. vamos ser honestos. Vai pro Edson Wagner, da Vila Pires, em Santo André, ó. Ganhou cerveja Lubeck e também uma taça. No mais, é isso aí. Só agradecer a todos pela companhia de hoje, em especial meu parceiro Gil. Obrigado. Latoreira, mais uma vez. Seu Obrigado. destaque aí, Tamo Gil. aí. Tamo Olha, aí? o destaque Tamo final aí. fica, Tamo aí. falamos muito pouco do Corinthians, mas o Corinthians agora tem uma pedreira aí pela frente, e aliás todos os jogos daqui para frente são difíceis, mas o Corinthians daqui a pouquinho acerta o passo aí e vai conseguir se reestabelecer, vai tentar lutar pela Libertadores, tem a Copa do Brasil, que é grana, então é muito interessante para que o Corinthians consiga, e é como o Pintado falou antes de sair, o problema do Corinthians é que os adversários são bons pra caramba também, todo mundo quer a mesma coisa. No mais, Campeonato Brasileiro não para de rolar e eu fico por aqui esperando uma próxima oportunidade, porque senão os caras me matam aqui. Valeu, Gil. Obrigado mais uma vez. Olha,
Muito obrigado principalmente a você que nos deu uma expressiva audiência na noite desta segunda-feira, em que nós contamos aqui com o Pintado, técnico da AD São Caetano, participando conosco, falando sobre o Azulão na disputa da Copa Paulista, projetando já, quem sabe, uma renovação de contrato para o ano que vem. A gente espera que o Pintado fique. E na segunda-feira que vem estaremos aqui falando de 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e projetando ainda as semifinais da Copa do Brasil. Tenham todos uma boa semana. Muito obrigado à nossa equipe técnica, que mais uma vez mandou para o ar um programa da hora nesta segunda-feira. Vocês fiquem bem, se cuidem. A gente se vê. Até a próxima semana. Tchau.